Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Onde Vamos. É um canal que traz sempre temas que nos mobilizam, nos instigam, nos preocupam, nos fascinam e nos iluminam. Eu queria agradecer os nossos parceiros e apoiadores, o Estúdio On 21 e também a agência Multi, que criou a nossa identidade visual, e a você que está aqui conosco e que se está gostando do nosso canal, não se esqueça de apertar o sino e nos seguir, compartilhar e se você gostar dessa entrevista, curta, comente, os seus comentários são muito importantes para nós, principalmente os construtivos, né? Nós estamos hoje aqui com a presença, o livro que nós temos aqui, A Queda do Céu, do Davi Copenaua com o Bruce Albert é a nossa inspiração, mas quem está aqui comigo não é o Davi Copenaua Yanomami, é o Caio Souto. Caio, muito obrigada por ter vindo aqui nos nossos estúdios, obrigada pela Que sua agradeço. presença, é uma honra muito grande para nós assim, a gente teria muitos temas de estudo da carreira acadêmica do Caio para tratar, mas em função dos recentes trabalhos que ele tem liderado lá na Universidade Federal da Amazônia, nós vamos falar muito dos Yanomami aqui hoje, né? Então, deixa eu apresentar primeiro o Caio para vocês. O Caio é graduado em Direito pela PUC de São Paulo. Depois ele fez Filosofia na Universidade Franca. Seu mestrado também foi em Filosofia, em 2012. Depois ele fez o doutorado, também em Filosofia, ambos pela Universidade Federal de São Carlos, né? Isso. Atualmente é professor de filosofia na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e coordena o programa de pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia. O trabalho toda a pesquisa anterior, né, Caio, foi sobre Canguilhem, Foucault, mas também Nietzsche e Bachelard. Então a gente poderia hoje fazer um programa inteiro tratando desses filósofos e pesquisadores, mas por que hoje, especialmente, o Caio está aqui conosco? Nesse programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura, ele coordenou e foi co-coordenador de 3 dissertações de mestrado, de 3 Yanomami, né? São pesquisas que eu vou colocar aqui para vocês vão poder acessar as bancas de defesa deles. Eu assisti as 3, são fascinantes, interessantíssimas, é um aprendizado enorme. Agora, já pedi para o Caio, eu quero ler as dissertações também. E o Caio acaba de voltar de uma viagem. Primeiro ele foi a Bogotá, depois ele foi para Salamanca, na Espanha, e por fim Essex, na Inglaterra, para contar um pouco sobre essas 3 pesquisas, né? Como é que foi todo esse trabalho. E em dezembro ele também foi à França, é um grupo chamado Canguilhem e Ecologia, também para apresentar um pouco esse trabalho, né? Mas, Caio, conte você para nós um pouco como é que foi essa experiência com os 3 Yanomami. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, participar aqui do canal, uma honra, um prazer. E, eh, bom, você fez minha apresentação, né, falou várias coisas, aí que eu venho trabalhando, e realmente contribuir para a formação desses 3, hoje mestres, né, eh, é uma das satisfações, né, que eu tenho na minha profissão, né, de professor e de atuação na pós-graduação brasileira, né. Eu sou nascido em São Paulo, estudei aqui e fui para o Amazonas, uma coisa de 6, 7 anos, primeiro, na verdade, para Macapá e depois para o Amazonas. 2021 eu cheguei no Amazonas, e comecei a trabalhar na Universidade Federal em 2022. Primeiro eu estava no Instituto Federal, depois na Universidade Federal. E, assim, na minha época de estudante eu nunca imaginei, né, eu já conhecia, né, o Davi desde quase quando ele publicou o livro dele, já tem uns 10 anos, né, assim que saiu eu
tive notícia, fui ler, né, até escrevi coisas sobre o Davi na época, né, mas assim, eu nunca imaginava que eu ia conhecê-lo pessoalmente ou que eu ia trabalhar com os Yanomami algum dia, né. Então quando eu cheguei na Amazônia e comecei a me aproximar disso, assim, a alegria só aumentava, né. E aí eu comecei a trabalhar com esse programa, né, Sociedade de Cultura na Amazônia, virei coordenador do programa, e havia durante o ano de 2022, uma turma de mestrado, né, que ia ser aberta em São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade onde a UFAM até então não tinha sede, né. Agora vai ter, porque está anunciado desde o ano passado, o campus lá em São Gabriel vai ser um novo campus da UFAM. Mas não tem, até o momento ainda não tem sede da UFAM lá, né? E esse edital que foi aberto era aberto para, assim, universal, para qualquer pessoa que quisesse fazer. Não era específico, né, para uma etnia, era para qualquer pessoa que tivesse graduação, quisesse fazer um mestrado sobre a Amazônia, e o mestrado ia ocorrer na cidade. Então a pessoa tinha que morar ou na cidade ou na cidade vizinha, né? Tinha que morar ali naquela região. E aí chegaram entre os candidatos, né? 4 trabalhos de 4 Yanomamis, né? E aí aconteceu que, enfim, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre o processo de seleção, né? Sim. Mas aconteceu que no final, né, depois de diversas dificuldades, né, para a gente conseguir acolher os alunos no programa, né, porque eles vivem dentro da aldeia deles, lá na terra indígena Yanomami, e outras dificuldades que foram aparecendo, a gente conseguiu concluir tudo isso com 3 defesas, né, bem sucedidas. O Davi Copenau aceitou participar da banca dos 3, né? E ele é doutor honoris causa por 2 universidades, né? Exatamente. Doutor honoris causa pela Federal de Roraima e pela Federal de São Paulo, a Unifesp, né? E até nesse ponto foi também uma inovação que a gente fez, né? Porque foi a primeira banca que ele fez, então, porque ele exerceu, né, esse ofício de doutor, né? O doutor é aquele que é reconhecido pela academia como alguém que é especialista num assunto, né? Então, uma das atribuições é poder examinar trabalhos acadêmicos dentro daquele assunto. E, em geral, não é isso que acontece. Em geral, a gente vê pessoas defendendo trabalhos sobre os indígenas sem os indígenas na banca. Pois é. Tem lá os doutores antropólogos e tal. Mas o indígena na banca, a gente conseguiu... Então, foi uma inovação nisso, para formar 3 mestres, que a gente espera que venham depois a fazer o doutorado, né? E aí se tornem doutores também. Enfim, é um movimento que... E passem a formar bancas também, né? E passem a constituir bancas no Brasil e fora do Brasil. Porque os Yanomami, eles são um povo que está sendo muito procurado na comunidade internacional. Né, por conta do Davi, sobretudo, né? É uma voz que está sendo muito ouvida. O livro dele tem 7 traduções para 7 línguas. 7 línguas já? Inglês, francês, espanhol, alemão, italiano. Eu também vou colocar na descrição do vídeo, porque você faz a entrevista com ele separado, né? Sim. E eu achei tão curioso, porque eu não tenho o outro livro dele, o da Floresta. Uhum. E ele mesmo fala... me corrige se tiver algum detalhe que a minha memória aqui me traia, mas ele mesmo fala que ele fez 2 livros e 2 livros tá bom, porque também você não gasta muito papel e derruba muita árvore para fazer o livro, né? Sim. Aí, para a gente que isso aqui é de verdade, saber o que é respeitar, né, a natureza, né? A gente não tem essa preocupação, né? E outra coisa que ele fala, tem gente que tem um monte de livro na estante, mas na verdade não lê, né? E é verdade isso. É verdade. Ele tem toda a razão. Então, Caio, foram 3 defesas, né? E os 3 aprovados com distinção, por Davi Copenaua também. E também estava
Um outro indígena, mas de uma outra etnia, né, que é o Paulo Souza, que Sim, é muito interessante, porque numa das 3 bancas, agora não me lembro qual das, acho que é na primeira ou na segunda, que ele se apresenta, né, que ele mesmo diz que causou um estranhamento a chegada dele junto aos Yanomami, porque como ele é Tremembé, da região do Ceará, né, da isso. praia, do litoral, ele é muito mais alto, ele tem barba, os Yanomami não têm barba, e que as crianças Yanomami chegavam perto dele e ele era um estranho ali Uhum, no meio delas, né? E aí que ele foi estudar a língua, né? sim. E o papel dele na banca é muito interessante também, né? Porque aí é a visão de uma outra etnia, porém ele fala a língua, então ele já entende melhor a Uhum, cultura Yanomami e os mestrandos fazem as apresentações e ele depois consegue fazer uma explicação interessante para. Agora eu já sei que para os Yanomami eu sou NAP, né? O homem branco, né? E isso. aí ele ajuda a nos esclarecer uma série de questões ali. São Uhum, bancas muito interessantes mesmo, né? sim. É, essa experiência da interculturalidade, né, que a gente buscou. Então tem a cultura Yanomami, tem a cultura acadêmica do mundo do homem branco, e a gente buscou também esse professor, né, que encaixou certinho nas bancas, o Paulo Souza, que é doutor pela UFAM, no programa de antropologia social, né, e que também atua na escola, na região Yanomami. Então por isso ele sabe a língua Yanomami. Então ele, justamente isso que você percebeu, ele foi aquele membro da banca que fez a relação, né, entre uma cultura indígena, outra cultura indígena, cultura acadêmica. O Davi representando o saber Yanomami, É. e sempre tinha mais um membro, eh, NAP. um NAP na banca, Um homem para branco. exatamente fomentar essa interculturalidade. Muito rico mesmo. Só para contar para vocês, então a gente vai colocar, né, os links, mas uma banca. Fala para mim, Caio, por favor. Porhoropihiwateri. É, por Porhorohi, qual que é? Isso Aqui. aqui. Porhoro Pihiweteri Peari Re Hawei, a língua materna dos Yanomami do Pororoá, que é o nome de uma comunidade, né? O Pororoá é uma casa coletiva deles. É o nome da casa coletiva desse grupo aí. E aí o mestre que foi aprovado é o Edinho Yanomami, né? Uhum, isso. Deixa eu pegar aqui. O Então, Edinho foi. é, O Edinho ele é um professor que trabalha com as crianças, né? Seria o nosso ensino fundamental, né? Professor de crianças Yanomami. Então, o trabalho dele foi sobre a língua materna e o problema, né, que ele identifica é que os jovens, as crianças, estão perdendo algumas palavras, né? Várias palavras que antes eram faladas e agora não são mais. Então, boa parte do trabalho dele, metade, é uma espécie de dicionário que ele fez. É quase que um linguista, assim, dá para dizer que é uma lexicografia no Mami, né? Ele foi pegando as palavras, definindo como se faz no dicionário, né? Para não se perder, para ficar registrado as palavras. Aí no começo tem uma explicação do método e tal, mas a parte da metade para frente do trabalho é uma lexicografia. fantástico. E até vocês comentam, né? Os 3 são sugeridos na banca para que sejam publicados em livro, né? Agora a gente está em tratativa com editoras para publicar, né? Então, primeiro a gente vai finalizar, né, para depositar, né, a dissertação final na academia, lá na UFAM, no repositório, e depois fazer porque o livro que publica não é igual, né? Porque um é para o público acadêmico, o Sim. livro, então a gente vai tentar fazer para um público mais amplo, né? Tá. Aí depois vai ter esse processo aí de adaptação. É claro, quem tem o interesse pelo trabalho científico, aí procura a dissertação Isso. mesmo, né? Mas realmente o livro ajuda a, a chegar a mais pessoas, né? Depois teve a banca do Matorri Yanomami, de uma autoetnografia do corpo. Uhum. Um aprendiz de recura do Chapono Balaio do rio Marauiá. Isso. E para eles, o recura é o xamã, né? Isso, exatamente. Aí tem uma questão interessante já, né, sobre a diversidade desse povo. O Davi Copenau é de uma outra região,
que é subindo Tototobi, o nome do rio que ele mora, né? Que é perto de Roraima. É Amazonas ainda, mas na divisa. E Que é esses... montanha, né? É, montanha. Esses três, eles são do extremo oeste da terra Yanomami, né? Que é, esses são três rios ali, o Marauiá, Maturacá e Maiá. Esses três rios formam o final da terra, chegando, né, no município de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, né? É outra parte geográfica. E a língua muda um pouco, As né? cidades terem nome de santo também é uma coisa curiosa, né? E isso daí é tema de de um outro aluno que entrou no mestrado, Ah, é? que fez um mestrado sobre o nome do São Gabriel. Tem uma pegada dele lá, que os missionários disseram que seria a pegada do anjo e tal. Daí ela mostra o ocultamento dos nomes indígenas que a cidade tem em cada uma das etnias. São 24 etnias São Gabriel da Cachoeira. Cada uma chama aquela terra de um jeito, mas o nome oficial é o nome de um santo cristão, né? Então ela faz uma história sobre isso, mas não é uma história assim totalmente negativa também, porque a ideia do mensageiro, do anjo, não sei o que, ela começa a fazer uma interpretação, né, reflexiva, né, sobre essa questão. É um Curioso, outro né? tema interessante também. Mas você estava falando que os três estão numa região desses três rios, né? Era para falar sobre a palavra, porque quem for ler o Davi Copenaua vai ver muito a palavra chapiri no livro, que é um conceito, né, um termo na língua Yanomami que designa o que para nós seria o espírito, né, os espíritos. Dá para traduzir assim, né? Toda tradução é imperfeita, então não tem um correlato idêntico, né? O que é chapiri para o Yanomami, porque o espírito aparece no sonho, então, né, poderia ser também outras coisas, ele aparece nas visões, aparece, enfim, né? Mas assim, para entender, basicamente seriam os espíritos. Só que a palavra no Yanomami dos três meninos que defenderam é recura, é outro vocábulo, porque é outra língua, né? Dentro o Yanomami é uma família linguística, não é uma língua única. Então tem diferenças, às vezes muda a palavra, às vezes muda o sotaque, o sentido. O chapiri, né, para quem leu A Queda do Céu do Copenaua, seria o recura na língua desses Yanomami. E o Odorico, que defendeu esse mestrado... Odorico, Chamatari, Ayuata e Yanomami. Isso, exatamente. Esse menino também é aprendiz de recura, de xamã. Também está se iniciando no xamanismo, assim como o Davi Copenaua, que é um xamã, né? O Davi, ele foi iniciado. Todos chamam o Davi de tio. Todos são parentes, né, Todos na são cultura parentes. Yanomami, então é o tio Davi. É, um respeito ao mais velho também, né? Sim. É. E por fim, a terceira banca, que você, nessas duas primeiras você é co-orientador, né? Isso. E a que você é o orientador titular ali, Amoa Yanomami, reflexões sobre a função e as transformações da Amoa, que são as músicas, Isso. na vida do Chapono Balaio do rio Marauiá, Exato. que é do modesto Yanomami Chamatari Amoroko. Uhum, É isso, né? exatamente. E a música tem um sentido também fundamental para a cultura deles ali, né? Música também é uma tradução do Amoa. Amoa dá para traduzir por cantoria, se quiser também, Tá. né? É música, mas assim... É diferente, né? É como se fosse, sei lá, os mantras, é música, né? Uhum. Poesia vem da linguagem cantada, aí depois vira texto na cultura ocidental. Então a Moa tem a ver com essa coisa, que tem palavra, é cantado, mas também tem música, tem som, tem tambor, tem flauta, né? Isso são as Amoa. E elas têm uma função ritual. E elas, até o Paulo Souza comenta na banca que ela tem mesmo algumas, né? Porque são vários tipos, né, de amor. E tem um tipo específico que parece mantra mesmo, né? Que é uma repetição. Sim. Igualzinho um mantra, né? O Modesto, que é o mestre que defendeu sobre isso, ele faz também uma classificação dos tipos de amor no trabalho dele. Aí ele vai explicando, para cada ocasião tem um tipo. Tem amor de criança ninar, tem amor ritual, tem amor de chamar os deuses para fazer a cura, tem amor que é específica só para os xamãs, só eles podem cantar. Tem as classificações. E tem amor que a mulher não canta, só os homens cantam, e vice-versa, né? Tem que é só da mulher, tem só do homem. E tem uma que é muito curiosa também, que eu não sabia de nada disso quando eu comecei a estudar. Estou 2 anos estudando, comecei a me aprofundar também, né? E eu achei fantástico. Tem uma Moa que seria para você pedir alguma coisa para outra pessoa.
Quando eles fazem aquele ritual grande, que chama os parentes de outro chapono, de outra comunidade, termina isso com um grande pedido. Então tem uma amoa no final que o líder de uma comunidade pede alguma coisa para o líder da outra comunidade, né? Aí E tem é um pedido concreto, assim, ou é um pedido, por exemplo, como se fosse não, uma pedido concreto. proteção, alguma... Não. Não, por exemplo, quando eu fui para lá, depois a gente pode falar sobre isso, que teve um momento que, por dificuldades logísticas de deslocamento deles, eles perderam acesso à cidade. E aí a gente levou um tempo para ver o que ia fazer e eu tive a ideia de ir até eles para concluir as disciplinas e fazer outras atividades lá em loco, né, no chapono deles. Quando a gente foi, a gente ficou um tempo lá e tudo, e eles prepararam um ritual para gente, Para né? receber vocês? Para finalizar a nossa visita. Ah, tá. Ela foi finalizada com esse ritual que eles fizeram para nós. E ele terminou com esse pedido. Um amor para você. Isso. Eles me pediram para levar para lá uma licenciatura indígena do currículo Yanomami para lá, né? Que bonito isso, não? Me pediram. Aí eu falei, mas eu sou só o coordenador do programa de pós-graduação. Lá na universidade é assim, tem o chefe de cada coisa. Essa parte que vocês estão me pedindo, não sou eu que vou conseguir decidir sobre isso. Eu posso levar a demanda de vocês, tramitei lá na reitoria e tal, mas não é para mim, né? Só que Sim. eles me viam lá como Alfam aqui, né? Eu sou o representante da UFAM. Aí eu tentava falar, não sou da UFAM, eu sou só do programa que é da UFAM, mas o que vocês estão pedindo é outra pessoa que cuida, não Quase sou pro eu. reitor que tem que pedir, né? Exato. Mas, enfim, só para dar o exemplo que é um pedido concreto. Entendi. Vou fazer a primeira provocação, porque normalmente as nossas entrevistas aqui a gente vem com essas provocações, né? Após, assim, claro, eles são o povo Yanomami está lá há milênios, né? Uhum. E ao longo dos últimos 500 anos, eles já sofreram muitos ataques. Mas, no caso, assim, a gente tem essa visão dos povos originários do Brasil, mas no caso dos Yanomami, eles tiveram contato recente, né, com nós, aqui, o povo branco NAP, né? Sim. E o Davi Copenau, ele comenta em uma das bancas que o território deles foi invadido recentemente, aí sim é bem recente mesmo, né, desde o governo Bolsonaro, por cerca de 60 a 70 mil garimpeiros. É muita gente invadindo o território deles, né? Até porque você comentou, tem chaponos de, sei lá, 70 pessoas, né? Então, as aglomerações deles são sempre muito pequenas, né? Por isso o impacto também ambiental é mínimo, né? Além de que o modo de vida deles respeita 100% o ambiente, né? Onde estamos hoje no Brasil no processo de respeito a essa etnia, depois de tantas invasões e tantos ataques? Um período muito curto de tempo, né, Caio? Foram 4 anos ali, mas 4 anos de ataques em quase uma guerra, né? Ataques muito intensos e muito ferozes a essa terra. O garimpo diminuiu, mas ainda existe no território Yanomami, né? Não é igual no governo Bolsonaro, que o espaço aéreo lá foi aberto para helicópteros descer, porque assim, é uma região, a terra Yanomami, ela começa na Venezuela e parte do Brasil de 2 estados, o Amazonas e Roraima, e a parte da Venezuela. Então, é considerado um território grande, se você olhar com, né, o olhar do que é sei lá, um território nacional de pequenos países, poderia ser um pequeno país, a terra Yanomami, né? E o acesso terrestre é difícil, porque lá é floresta densa e montanhosa, né? A bacia do rio Amazonas, ela passa para baixo do território Yanomami. É o limite, né, do Rio Negro. O Rio Negro é o limite da terra Yanomami. Então, o território está mais para dentro, né? Onde está o Pico da Neblina, que é a região mais alta do Brasil. É uma cadeia montanhosa, então sempre foi muito difícil. Por isso tem tanta cachoeira, que eles falam muito das cachoeiras, né? Os rios lá são de difícil navegação, encaixoeirados. Então, para você subir uma embarcação num rio desse, você tem que
ultrapassar várias barreiras com cachoeiras. Então você vai subindo, aí chega um momento que tem uma cachoeira, desce todo mundo, puxa o barco com corda, continua a navegação. Para ir, eu vivi isso, porque a gente foi lá, só no trecho até o Chapão, onde eles moram, são 5 cachoeiras. 5 cachoeiras. Leva 4 dias para subir na embarcação deles. O primeiro dia é para chegar na primeira cachoeira. Aí dorme lá, no segundo dia sobe as outras 4 cachoeiras. Então é exaustiva a viagem. E toda vez que eles vão, eles levam mantimentos da cidade, né? Porque eles têm um... Enfim, o mundo deles foi todo reconfigurado com, né, a chegada dos brancos que foram cercando, né? Hoje tem branco em torno de todo o território Yanomami, né? Mas é uma terra protegida desde o Sarney, né? Porque teve um genocídio na época do Sarney, que o Davi Kopenoa narra no livro dele, e que foi escandaloso, noticiado mundialmente. Então o Sarney foi pressionado a conceder a demarcação do território deles, né? E então, desde então, só que o Bolsonaro sempre falou que é muito grande, que os Yanomami, isso e aquilo e tal, não sei o quê, porque tem minério, tem riqueza, né? Tem ouro, tem, sei lá, os minérios que tem lá. Então, no governo dele, foi uma festa. Os garimpeiros iam lá, desciam de helicóptero, foi o maior fluxo de helicóptero naquela área, né? Que sempre foi fechada. Então tem O milhões de espaço relatos. aéreo era fechado. Pela Força Aérea Brasileira, né? Agora, como é que a Força Aérea Brasileira permitiu isso, eu não sei, durante o governo Bolsonaro, né? O fato é que tinha helicópteros que desciam lá, tinham pistas de pouso dentro do território Yanomami. Que também é proibido. Sim, né? Para garimpo. E aí... Então hoje tá melhor. Esse fluxo sim, do melhorou. espaço aéreo foi cortado de novo? Eu não tenho a informação exata. A associação do Davi tem essas informações, a Rutucara, sobre o estado atual do garimpo, né? A grande luta dele de construir essa associação, de, né, levar pessoas comprometidas com isso aí, né, que estudam isso, para ajudar, né, no mapeamento, tudo. O que eu posso dizer é que melhorou, mas ainda não desapareceu totalmente o rastro do garimpo lá, né? Bom, também 70 mil pessoas espalhadas no território, né? E nem dá para dizer que todos saíram de lá. Boa parte saiu, mas é possível que ainda tenha garimpeiro lá dentro do território, né? Então o dano ambiental e humano para essa etnia é muito grande, né? Os problemas de saúde aumentam, né? E levam doenças que eles não têm proteção do corpo, não está preparado para coisas que para nós, né, uma simples gripe, para eles pode levar à morte, né? Enfim, um monte de coisas. E junto vai também o alcoolismo, um monte de problemas que... Doenças nossas, né? Isso. O Davi Kopenoa Yanomami diz em um desses vídeos que nós temos presidente. O nosso presidente é a Terra. Uhum. Isso dá a dimensão de como a lógica deles é completamente diferente da nossa, né? Sim. Conta, você estava falando, né? Além desses desafios físicos, deles virem fazer as disciplinas e conseguir passar pelos 2 anos de estudo da pesquisa de mestrado, mas houve dificuldades dos 2 lados, né, Caio, que vocês nas bancas comentam. Então, houve desafios transpostos pelos orientadores, pela própria UFAM, né? Vocês tinham um número de vagas e, no fim, vocês até ampliaram, aceitaram que os projetos fossem na língua Yanomami. Isso é muito bonito, né? E eles contam aí do lado deles uma dificuldade enorme, tanto nessa viagem que você narrou agora, né? 4 dias ali descendo 4 cachoeiras para chegar até o FAM. E ainda por cima teve uma seca no meio do caminho, né? Conta essa história para nós. Tá, então vamos contar como é que foi a história, né, do mestrado rapidamente, aqui tentar resumir, né? Eu já falei que em 2022 foi aberto o edital, era um edital que não era específico para uma outra etnia. O programa é sobre a Amazônia, então qualquer estudo sobre a Amazônia é acolhido no programa. Tá? Eles são os protagonistas, né, daquilo que eles mesmos vão narrar, eles vivenciam isso, então estava totalmente dentro da proposta do programa. Só que eles mandaram o projeto na língua. Por quê? Porque antes do mestrado,
A UFAM tem ações na graduação também, né? Tem um curso que é um curso de licenciatura indígena, que forma professores para atuar nas comunidades, né, em nível de graduação. E tem um outro curso que é intercultural, né, também em nível de graduação. Esse intercultural ele é oferecido na língua específica para cada etnia. Então a UFAM já fez para Baniwa, já fez para Yanomami, já fez para Tucano, já fez para Sateré Maué e Engatu, que é a língua do povo Baré. Então já teve 5 diferentes turmas, né? Uma delas foi Yanomami. Aí formou um certo número lá, não lembro se 30 e poucos professores na licenciatura. E essas aulas foram ministradas no território, com professores NAP, brancos, mas também com uma pesquisa feita com as lideranças. Então era mais ou menos assim, o que vocês querem que tenha no currículo escolar? Ah, a gente quer estudar cerâmica, a gente quer estudar o modo de arte, de cultura, mas a gente também quer língua portuguesa, a gente também quer coisa. E aí foi uma negociação para montar o currículo, né? Aí montaram o currículo, eu não estava nesse projeto, na graduação, né? Outros colegas estavam, e aí o curso todo foi montado e eles deram um curso, formou os Yanomami. 4 desses que se formaram enviaram os projetos que eram coisa do TCC deles, né? Então eles fizeram o TCC na licenciatura intercultural, na língua, e enviaram para a gente, né? Claro, eles adaptaram, o Paulo até ajudou, esse professor que estava na banca, a montar o projeto, né? Justificativa, metodologia, cronograma, objetivo geral, específico, tudo que tem num projeto de mestrado, mas dentro da língua Yanomami, e enviaram para a gente. Aí a banca quando olhou os temas, né, achou muito interessante. E tinha um mestre que foi formado pelo programa, mas não é Yanomami, que funciona como uma espécie de tradutor oficial, quando tem coisas de documentação que precisa fazer. Então ele foi consultado, ele fez uma tradução dos 3 trabalhos para a banca poder entender, porque a banca não falava Yanomami, né? Tá. E aí a banca olhou os trabalhos, viu que tinha adequação e que estava organizado e resolveu aprovar os trabalhos. Só que tinha um número de vagas esse mestrado. E aí, considerando todos os candidatos que enviaram, né, ia ultrapassar, e pelos critérios lá, os Yanomami iam ficar fora, né, da aprovação, iam ser aprovados, mas fora da classificação. Aí a gente fez uma reunião, né, consultamos lá a procuradoria, a pró-reitora, tudo, para ver se era possível. Ela falou, faz uma retificação do edital, aumenta o número de vagas, né? E aí vocês podem acolher. Aí a gente acolheu todos os que foram aprovados. Então, todos que estavam aptos a fazer, inclusive os Yanomami, e tinha mais alguns outros também que estariam fora né? A gente Do aprovou número de vagas, do número né? de vagas, e foram 33 aprovados. A gente começou uma turma de mestrado fora de sede, indígena, com quase todo mundo indígena, 90, acho que tinha 1 ou 2 só que não eram indígenas, da turma toda, fora de sede. Foi um risco que a gente assumiu, Claro. né? Mas os professores estavam muito comprometidos com isso, e aí começamos, né? E os Yanomami, eram 4, 3 defenderam, porque um não conseguiu continuar por problema de saúde, a gente tentou de tudo, não deu. Mas 3 foram até o final. Mas né? depois ele pode voltar também, Pode né? voltar. Ele fez algumas disciplinas, né? Pode até convalidar depois. E aí começamos o curso. Então fomos lá para São Gabriel, né? E eles não são de São Gabriel, eles são de Santa Isabel, que é um município vizinho. Então eles já estavam se deslocando, né? Para ir fazer as disciplinas. E aí chega lá, eles não têm onde ficar, não tem parentes na cidade, né? Não tem dinheiro para custear o lugar. Então foi tudo numa negociação, né? Não Onde é tem que eles vão? alojamento no campus, Não né? tem, não tem o campus, não tem alojamento. Aí conversamos com a FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, uma federação de organizações indígenas. E aí eles concederam, acho que conseguiram um lugar lá para eles ficarem. Aí conseguiram uma pessoa para levar comida, tal. Então foi difícil, mas mesmo assim eles não estavam na condição deles, né? Porque assim, eles andam em geral com a família. É muito difícil eles se separarem da esposa, dos filhos. Então são 3, 4 homens fora da sua família. Aí as esposas ficam lá na comunidade, os filhos também. Então tem toda gera uma série de problemas isso, né? Mas deu certo, eles ficaram. Os outros
homens das outras famílias, será que apoiaram? Sim, aí tem a vida comunitária, né? É, Então, quando saem alguns homens para uma atividade, os que ficam, né, ajudam. ajudam. Mas mesmo assim, né, Sim, ficar, porque são 4 saindo, né? e ficar 2 meses longe da esposa e dos filhos, né? É. Mesmo que tenha apoio, é bastante tempo, né? Mas aí até que para chegar né, avançar na história, o que aconteceu? A gente deu as primeiras disciplinas, aí foi março, abril, maio e junho. Eles acompanharam todo esse bloco de disciplinas do primeiro semestre. Aí teve as férias, né? Julho e agosto era o período de férias. Aí eles retornaram para o Chapono. E o clima amazônico, metade do ano chove, metade do ano é estiagem, né? Mas, assim, durante os últimos 100 anos, nunca tinha tido uma estiagem tão severa como teve em 2023, né? Então, teve uma seca, né? E secaram os rios, faltou comida, foi terrível, né? No interior do estado e em Manaus também, só que em Manaus não foi tão ruim, mas pro Mas interior. foram as imagens que chegaram aqui, né? A gente chegou. Então, quem lembra das imagens de 2023 foi amplamente noticiado isso, né? Aí eles perderam o acesso à cidade. Eles Que é o meio de ficaram, transporte, né? o rio, eles ficaram ilhados lá, não conseguiam sair, que o rio secou e aí tinha que esperar a cheia. A cheia é 2, 3 meses depois, né? E aí a comunicação lá também não é fácil, né? Porque a internet que tem, não tem energia dentro da comunidade, né? Então, assim, eles têm um gerador que eles se conectam com a escola, que eles ligam no fim do dia, né? 7, 8 da noite, liga durante 1 hora para se comunicar e tudo. Então, nesses momentos a gente conseguia comunicar. Mas também não era todo dia e tal, às vezes. Aí eu comecei a conversar com um deles e falei: olha, a gente estava preocupado com vocês, estão perdendo disciplina obrigatória do segundo semestre, que vocês não vão conseguir fazer e vocês não vão conseguir se formar, como é que a gente pode fazer e tal. Aí eu tive a ideia, né, de fazer um deslocamento até lá, junto com mais um professor. E aí a gente levou meses, né? Porque aí precisava das autorizações, eu pedi para a FUNAI, para a comunidade, né, que é uma terra fechada para entrar. Aí, E para eles mesmo conversaram entre si também para ver se sim, vocês poderiam ir até lá, né? primeiro eles tinham que conversar com as lideranças lá, né, para autorizar a nossa entrada, porque os 3 alunos, eles não são lideranças lá, eles são membros da comunidade. Tudo que eles fazem tem que negociar e tem que ter uma autorização geral, né? Então tudo é negociado, né? A gente falou: a gente quer ir para ajudar vocês. Tá, aí vamos ver. Aí conversávamos, aí 2 dias depois, deu certo, porque tinha que falar com a comunidade e também com a associação das comunidades dessa região do rio que eles moram, né? Quanto tempo demorou esse processo, então? Há quase um mês Tá. a autorização. Aí autorizou, aí agora a nossa parte aqui é conseguir verba para nosso deslocamento, é conseguir. É porque não estava previsto, né? Sim, não estava previsto. Aí a gente falou com o reitor se comprometeu, né, com isso, entendeu, né? A gente precisou ir lá mais de uma vez, ele entendeu a importância que teria para a UFAM formar 3 mestres Yanomami. Seriam os 3 primeiros mestres Yanomami do Brasil, né? Que a gente formou. Então o reitor foi muito solícito, daí autorizou, aí a gente conseguiu as passagens e uma verba para a gente custear nosso deslocamento e alimentação e tudo mais. Aí fomos atrás da parte médica, tinha uma lista de vacinas que precisa tomar, né? Tinha algumas que eu nem lembrava que Que tava, mas existe. tomei um monte de vacina. Bom, aí deu tudo certo, tá? No final, a gente planejou a viagem para o mês seguinte, para o ano seguinte, aliás. A gente negociou isso em novembro. A gente viajou em fevereiro. Aí em fevereiro a gente foi para lá. A gente tirou De 24. 24 já. A gente tirou um mês para fazer esse deslocamento. E mais um detalhe, a gente conseguiu. Eu fui lá bater na porta da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, a FAPEAM. E aí conversei com a pessoa lá que era a diretora executiva da FAPEAM para pedir bolsa para eles, né? E aí a gente saiu de lá com 10 bolsas de estudo para o ano seguinte, no orçamento do ano seguinte,
para 10 alunos indígenas dessa turma. Porque como a gente aumentou o número de vagas, Sim. aí gerou um outro problema, porque tudo bem, a gente pode aumentar, só que não vai ter bolsa para todo mundo, né? A gente tem um número restrito lá de bolsas. Então a gente conseguiu mais 10 bolsas para eles. E aí a gente fez uma seleção, né? E os 3 Yanomami ficaram entre os 10 classificados para receber a bolsa. Aí a gente teve que ir lá. Entre, né, os trabalhos, a gente foi para implementar as bolsas. Aí tinha uma lista de documentos, né? Além de RG, não sei o que, tinha comprovante de residência. Onde é que começa? Como é que consegue comprovante de residência mora na terra indígena? Aí fomos na FUNAI. Acho que tem que pôr a localização igual O o latitude? GPS, latitude e longitude. Pois é, aí pedimos para a FUNAI. Aí a FUNAI fez um documento, né? Dizendo reside na terra indígena Yanomami, Rio Marauiá, terra indígena veio lá. Aí conseguimos. Cartão bancário, conta no banco. Como é que vai receber o dinheiro da bolsa, né? Exatamente. Aí eles até tinham, porque eles eram professores já, Tá. então eles tinham do Bradesco, né? Aí foi isso, aí tudo, negociação para a gente ir lá para fazer, né? Aí conseguimos. Aí em fevereiro nós fomos e implementamos as bolsas, né? Então os 3 fizeram pelo menos metade do curso, né? 12 meses recebendo bolsa da Fundação de Amparo do Estado. E aí quando a gente chegou lá, a gente já foi meio preparado, mas a gente sabia que não adiantava só preparar, e a gente ia ter que ver o que ia acontecer em campo, né? Porque as coisas vão mudando. Era uma experiência nova, assim. E aí a gente resolveu, quando a gente estava lá na metade da viagem, né, a gente percebeu que aquilo já era a disciplina, né? Que eles é que estavam ensinando pra gente como que é a construção do conhecimento em Yanomami, né? A gente acha que a gente constrói conhecimento na academia. Eles têm a forma de produzir conhecimento que é milenar, que eles não perdem, que eles passam de uma geração para outra, e que eles é que estavam ensinando pra gente, né? Tem os rituais, durante o ritual que o conhecimento é passado, que o ritual tem uma preparação, a pessoa que lidera tem uma preparação que nem pra gente um doutor que faz graduação, mestrado, a mesma coisa o xamã, ele passa por uma iniciação severa, difícil, não sei o quê, e é ele que vai liderar o trabalho, é nesse trabalho que se dá a transmissão do conhecimento. São várias etapas, né? Várias etapas, aí a gente começou a inverter a lógica da construção do... Então, eles já são mestres. A gente está só... Só precisava colocar no papel. Precisa só a universidade reconhecer o modo de produção do conhecimento deles e equiparar, né, o título de mestre de um acadêmico dentro da cultura branca. Então, foi isso que começou a acontecer, né? E aí a gente ficou lá esse tempo todo, terminou, a gente voltou, demos aula também, né, com lousa, tudo bonitinho, tá? Conseguimos um notebook para um deles, o outro conseguiu comprar com a bolsa e tal, então os 3 tinham o computador para escrever. Eles todos comentam isso, né? Que no começo foi muito difícil, que eles não tinham computador para escrever o trabalho. Isso. Né? Exatamente. Eu imagino que nesse espaço de aula, não dá para chamar de sala, né? Mas nesse espaço de aula, vocês estavam dando aula para os 3. Uhum. Mas eu imagino que a comunidade inteira queria assistir o que vocês estavam falando, não Sim, queria? todo mundo queria entender o que esses brancos estão fazendo aqui, né? O que eles estão fazendo aqui? Quem são essas pessoas? Não vinha encostar, não perguntar, não querer saber. E aí eles falavam, não, são os professores, os professores, os professores. Como é que eles chamam professor mesmo em Yanomami? Professor. Uma palavra, né? Que não é exatamente professor, eles mesmos falam em uma das bancas ali, né? Que não tem, em Yanomami não tem uma palavra para professor, mas que eles acabaram criando uma palavra. Acho que o Paulo fala, eu não vou lembrar agora qual é a palavra. E desse período que você ficou lá com eles, qual foi o aprendizado mais importante assim que você trouxe dessa convivência? Eu acho que é a questão da ideia, assim, o deslocamento, se deslocar no território, né, eles têm uma compreensão do território e do deslocamento que para eles é conhecimento isso. Então eles estão se deslocando. Por exemplo, eu mesmo na cidade que eu nasci, que é São Paulo, se eu ficar andando, se eu pegar e andar na rua, às vezes eu nem lembro o caminho, o que tinha no caminho que eu passei, né? O nome das ruas.
eles sabem tudo, eles têm uma dimensão de territorialidade, né, que a gente não tem. A escola deles é a terra. É, exatamente. Eles sabem eles conhecem o território deles. Mesmo tendo ido uma vez só eles se visitam. Ele sai daqui, ele vai lá na Venezuela. Inclusive, quando eu estava lá, tinha um Yanomami da Venezuela lá como hóspede deles. E até a fisionomia muda, né? O corte, o jeito do cabelo, você percebe que você, você olha e Que fala, ele é uma ele visita. é diferente dos outros, né? Mas é Yanomami também, só que parente distante, que ele é lá da Venezuela, né? Então, eles têm uma compreensão do território. E quando eles vêm para a cidade, o mundo do branco, né? Eles têm uma ideia de que é como se fosse um acampamento. Que eles vêm para resolver coisa, mas não é o lugar deles, né? Mas que está dentro do mundo também. Então, eles vêm, ficam, só que eles estão acampados, e depois eles voltam. Então, eles têm uma concepção assim do mundo como sendo uma rede desses acampamentos, que eles vão construindo nas florestas também. Eles estão sempre se deslocando. Que eles moram, mas eles não têm uma ideia de que aquela casa comum é o lugar que eles vão ficar para sempre. O lugar para sempre é a floresta, é o mundo. Aquele lugar em que eles estão é sempre temporário, né? Então, isso desloca totalmente a nossa ideia do que é habitar o mundo, né? Acho que esse É. foi o maior ensinamento. Outra coisa que eu aprendi assistindo a banca do mestre Edinho Copenaua, ele conta que dos questionamentos do projeto, que eles levaram, e discutiram essas respostas com a comunidade. Então não foi o Uhum. mestrando que produziu sozinho aquela resposta, Sim, né, que no fim ele só tá ele representa a resposta da comunidade inteira, né. isso. E ele mostra, e todos, em todas as falas a gente percebe isso, eles estão muito preocupados que os jovens da etnia Yanomami estão desconhecendo a língua antiga do povo, né. Uhum. Eh, e nesse trabalho do Edinho, ele, como é um trabalho que a gente aqui talvez chamasse de um trabalho sobre educação, né, eles dão outro, eles não chamam de um trabalho de educação, mas se a gente fosse olhar dessa maneira, ele nos conta como é que funciona esse processo deles de aprendizagem em círculos, né, então a criança pequena está dentro do círculo, dentro do espaço da família ali, Uhum. depois amplia um pouquinho, aí outras crianças de outras famílias, aí ele sai para fazer uma caça pequena próxima, coisa de poucas horas, depois ele vai com a mãe para lavoura, que é um pouquinho mais distante, e aí Uhum. vai ampliando os círculos, até que um dia ele cresce, sai para fazer uma caça de dias, até um mês, eles falam que chega a ter caças longas mesmo, né. O que nós podemos aprender com esses círculos das relações dos Uhum. Yanomami, Caio? É excelente essa pergunta. Eu acho que ela se conecta com a resposta que eu estava dando para a anterior, que é essa ideia da territorialidade, né? Porque isso é a própria concepção de mundo deles, né? O mundo, a terra-floresta, que eles chamam Uriri, né? A palavra é a terra-floresta. Ela é construída assim, e daí o chapono é um círculo, né? Dentro dessa terra-floresta e ele está em deslocamento, porque em algum momento as pessoas desse chapono vão deixar esse chapono, vão construir outro, né? Seja por desmembramento, seja um momento em que todos vão deixar aquele chapono por algum motivo, que geralmente é o xamã que vai ter uma visão, alguma coisa, ele vai ter um conhecimento de que chegou o momento de se deslocar, né? Então isso gera uma ideia que tem a ver com a própria floresta amazônica, né? A Amazônia é produto dessa interação histórico-social dos Yanomami com as outras etnias amazônicas, né? O Odorico deu uma resposta, eu não sei se está na defesa ou se ele falou isso em outra ocasião, ou se ele deixou no texto, mas ele definiu o nome do nosso programa, Sociedade e Cultura na Amazônia, né? Aí ele fala, a sociedade é o chapono, né? A cultura, a gente tem cultura, a gente faz nossas pinturas, as nossas artes, as nossas canções, a nossa forma de conhecer o mundo, de transmitir o conhecimento, de interagir com os outros, cultura. E a Amazônia é o mundo.
né? Não é só o que a gente chama de Amazônia. Para eles, o Amazônia, para a gente, né? É o planeta Terra. É o mundo, Né? é a terra comum. Né? Eu acho que, eu não sei se eu respondo a sua questão, é a Sim. maneira como eu vejo, né, essa questão desse entrelaçamento aí dos círculos. Eu queria entrar um pouco com você, que aí é também uma das pesquisas, essa questão do processo de cura para eles, né? Uhum, Eh, que é a banca do Matorri, Yanomami, uma etnografia do corpo, né, de um aprendiz que ele chama de recura, né, que você até falou que no livro do Schopenhauer é os Shapiri. Shapiri. Uhum, E para mim fica muito evidente após assistir, né, essas três defesas e também a entrevista com o Davi Copenaua. E aí a minha provocação, aonde vamos? Se continuarmos desprezando o conhecimento da recura dos xamãs Yanomami. uhum, Eles falam da questão do sonho, a importância do sonho, né? O oráculo. Aí eu lembrei na mesma hora do livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, do Siddhartha Ribeiro, né? Então, a nossa ciência do homem branco agora está estudando a importância do sonho, né? sim. E por conta dessa brutalidade da nossa sociedade do consumo e dos usos de tecnologia, a gente está perdendo a capacidade de sonhar. E para eles é fundamental, né? Esse contato. Não, aí para eles é o contato com os espíritos, né? Mas eles não. Tudo que eles fazem, pelo que eu entendi, eles consultam essa sabedoria do mundo espiritual, né? E aí o processo de cura física, ao contrário do que eu imaginava, eles usam menos as ervas da floresta e a cura deles se dá muito mais nesse processo de diálogo com a espiritualidade, né? Feito por meio do xamã, né? Uhum. É, bom, no processo de. Eu acho que as coisas estão ligadas, né? As ervas, a floresta, os sonhos, os pensamentos, as coisas estão todas ligadas. Dentro do processo de aprendizado do Recura, né? Existe o consumo, né, de substâncias da floresta. O rapé é um do que eles Tem citam, o né? rapé, mas tem também a yancoana, que é feita de uma árvore, né? É parecida com a ayahuasca? Eu acho que é porque a ayahuasca é como se fosse um vinho, né, que Hum, fermenta e é ingerido. é. Essa daí é inalada, ela é um pó, né, eles constroem um tubo e aí um aplica no outro. Tem as fotos, algumas na queda do céu, né? E então ela tem um efeito diferente no corpo, né? Mas é uma substância que os xamãs eles usam durante o ritual. E aí aquele que está preparado para ter as visões durante o ritual, né, é o que pode fazer uso dessa substância. E em geral é a pessoa que vai conseguir observar os desequilíbrios que tem num corpo, né? Então vai falar por que ele está doente, né? Quem é que faz o diagnóstico? É o médico deles, é o xamã, né? E essa pessoa está iniciada, ela dentro de uma visão ritualística, ela consegue observar o que está acontecendo. E observa no corpo, na comunidade, e observa no mundo, né? Então, o Davi, no livro A Queda do Céu, uma das coisas do livro é que é uma profecia sobre o mundo, né? O que vai acontecer se a floresta for extinta? Ele diz, o céu vai cair sobre a nossa cabeça, porque quem está segurando o peito do céu são os xamãs, né? Quando não tem mais floresta, não tem mais o xamã. Quando não tem xamã, a terra cai. É uma profecia. E eles têm consciência, os outros xamãs com os quais eu falei, né? De que essa desestruturação tem a ver com a chegada do homem branco na terra deles, né? Tem a ver com o que a gente aqui, na nossa linguagem, chama de crise dos extremos climáticos, das mudanças climáticas. Para eles é essa desestruturação do mundo, né? Do cosmos, da terra, da floresta, tudo. Então, eles têm consciência disso, eles sabem observar essas mudanças, né? Vem o desequilíbrio no corpo, quando alguém adoece, e vem no planeta também, na terra, na floresta. Tinha mais alguma coisa na sua pergunta? Não sei se eu respondi tudo.
A questão dos sonhos, mas acho que Do você sonho. comentou, né? Porque É. também Então, do sonho tem uma referência interessante, que tem um livro, uma tese de uma antropóloga, que, se eu não me engano, defendeu pela Federal de Santa Catarina, que é uma etnografia dos sonhos, a Hannah Limuja, que ela estudou exatamente essa coisa de como é que o Yanomami sonha e como que o sonho para eles tem uma um caráter que é de construção do conhecimento. Para nós, né, em geral, o sonho não é conhecimento, que a gente sonha de noite, então tem a ver com o simbólico, né, tem a ver com, enfim, com a imaginação, e não com o conhecimento, com a ciência, né. Para eles, não. O sonho faz parte da construção do conhecimento. Eles não fazem nada que eles não tenham sonhado e que tenha aparecido como algo bom no sonho. E se for ruim, eles evitam, mas também vai aparecer no sonho isso. É uma tecnologia de sonhar. Não é um sonho, dormiu e sonhou. Quem sonha é porque, né, tem uma técnica para saber sonhar. E não sonhar, esquecer os sonhos, é uma patologia para eles, né? É uma doença. Aquele que não sabe, que não consegue sonhar, está doente. Né? Ou que não leva em consideração os sonhos, é o sinal de um mundo doente. que o Siddhartha também aponta assim, né? Como... O Siddhartha, É. nesse livro Oráculo do Sonho. Ele tem um outro livro também sobre a questão do sonho, mas esse acho que é o que ele evolui mais sobre essa questão, né? Uhum. Que a gente acaba adoecendo por não estar mais conseguindo se conectar com esse sonho, né? Uhum. Aí vai uma linha aí que vai psicanálise, aí dá pra gente discutir. Isso é muito interessante, né? Tem muitas coisas. Tem mais uma outra referência que está no outro livro que eles escreveram juntos, O Espírito da Floresta, que é uma coletânea de capítulos, né? A Queda do Céu é um livro inteiro, tem um começo, meio e fim, e o outro livro, O Espírito da Floresta, é uma coletânea de conferências, de ensaios menores e tal, que funciona como um complemento da Queda do Céu. Tem um capítulo curto lá, que é um encontro entre o Davi Copenaua, em Paris, num café, e um matemático, promovido pelo Bruce Albert, que é o antropólogo que escreve junto com o Davi. E aí o Davi pergunta para o matemático sobre o que ele sonhava. Uma pergunta assim, né, despretensiosa. Despretensiosa parece para nós, para nós, ele não era, pra né? ele não. E o curioso é que o matemático abre o notebook dele e ele escrevia os sonhos dele. E ele começa, aí eles entram assim, eles se entendem, né? O Davi pergunta, mas assim, é um matemático desses hiper, assim, sabe, esses caras que conseguem falar de coisas que, enfim, tá muito além da capacidade de alguém como eu, por exemplo, não sei nada de matemática. Eu também. Né? Um doutor em matemática da universidade não sei onde, que resolveu aqueles problemas dificílimos. E aí ele lê o sonho que ele teve, começa a contar com o Davi, eles entram numa sintonia lá, através dos sonhos. Né? Então é interessante essa referência também, porque com isso o Bruce fala que no pensamento mais elaborado, sofisticado, existem analogias, mesmo de cultura Yanomami com a cultura ocidental, né? Então, para algumas pessoas na cultura ocidental, o sonho tem e muitas vezes as pessoas que são os grandes artistas, os grandes cientistas, né? Os grandes descobridores. Muito interessante isso. Tem uma outra questão que todos eles comentam, não só os mestrandos, como também os membros da banca, enfim, que me chamou muita atenção. Primeiro, que os jovens não cantam mais. Uhum. Por que não cantam mais? Principalmente por causa do uso do celular. Sim. Então, me chamou muita atenção, claro, especificamente o problema que o uso do celular tá causando dentro da cultura Yanomami, mas também não deixa de ter uma semelhança com o uso excessivo do celular por nós aqui, né? Não só os jovens, mas os adultos também, né? Uhum. Mas no caso deles é ainda mais grave, porque eles começam a cortar esse laço, né, com toda a cultura do canto e o interesse pela língua antiga Yanomami, enfim, e eles estão muito preocupados com isso, né, Caio? Todos eles comentam, né? Uhum. Eu acho que
Existiriam formas de fazer relações de aliança com a tecnologia, com o uso do celular, até para fortalecer a cultura deles, né. Então, assim, por exemplo, o Modesto, que fez o trabalho sobre música, entrevistou os parentes. Ele usou o celular, né. É, Ele gravou músicas, porque ele está construindo um acervo para registrar, né. tá. Então eles sabem que tem um uso. Positivo. Só que o problema é que junto com isso vem o Spotify, né, com um monte de músicas dentro da forma ocidental de experiência auditiva, bombardeando com aqueles ritmos, com aquela coisa frenética, forte, tudo. Junto com isso vem o YouTube, o eu Ti esqueci até o nome de todas as TikTok, coisas. Instagram. TikTok, Instagram, tem estudos sobre pornografia, né, nas comunidades indígenas, enfim, aí começa porque é o mesmo problema pra gente, com as nossas crianças, né. Libera tudo, não pode, tem que regular, tem que ter Tem o que ter horário, tem que mediação, né. muita exposição à tela, então isso é difícil para eles conseguirem fazer também, né. Eles ainda não definiram uma regra para o uso do aparelho dentro da comunidade? Precisaria definir regras. Eu acho que precisaria definir como que vai fazer. Os celulares que chegam lá são de baixa qualidade também, e assim, ter um celular para alguns parece. E aí, os próprios, alguns dos mais jovens, que vão para a cidade uma vez ou outra, veem um outro mundo, ficam um pouco deslumbrados com esse outro modo de vida. E aí, às vezes, começa a se distanciar e não quer mais ter aquele outro modo de vida, né. Então todos estão percebendo esse choque geracional que está acontecendo lá, pelo a invasão, né, da tecnologia digital, da internet no território Yanomami, né. Os 3 estão percebendo isso, e assim, é o grande problema das 3 dissertações. Um, a língua, que está perdendo as palavras, o outro, os jovens não cantam mais, e o outro que a arte agora o Matorre, né, que é a arte Yanomami, está sendo substituído pela Pelo arte consumo do do entretenimento no celular, celular. né, exatamente. Agora, o que fazer para resolver esse problema, isso aí é uma questão que não vai ser resolvida por eles, ou só por uma geração, ou por uma etnia, porque é um problema global, né. Então, até para nós, assim, saber o que fazer, todo mundo está discutindo, É. né, a contribuição deles é no sentido do que eles podem fazer, mas eu acho que a gente tinha que amplificar essas vozes, fazer elas se cruzarem, o trabalho dos Yanomami com o trabalho de outra etnia lá do Amazonas, para conectar com de outras etnias do resto do Brasil, da América Latina, de outras regiões do mundo. Por isso que eu estou indo nesses eventos, né, para ouvir o que o pessoal está falando sobre os indígenas do México, do Peru, da Argentina, do Canadá. Aí E o lá problema é o mesmo? tem particularidades, mas a crise das mudanças climáticas é o mesmo problema. E as soluções, né? Então, como que a gente sai do modelo de educação ocidental e cria outro? Então, essa é uma proposta. A gente inovou, tal, não sei se vai funcionar em outra, não sei se foi perfeito, se funcionou bem, se pode funcionar em outras ocasiões. Então precisa trocar, precisa ver como é que é. No México eles têm lá uma proposta de universidade intercultural, fazer uma universidade com uma parte dela indígena, de várias etnias, né. Eles estão avançados nesse sentido lá. Tem ensino de língua indígena na escola, tem partido político indígena. Se mesmo que o indígena não ganhe a eleição, mas se o que vai ganhar falou contra os indígenas em algum contexto, o partido indígena pode impugnar a candidatura, dizendo que ele é contra. Imagina, aqui no Brasil, o Bolsonaro não poderia nem ter sido candidato se a gente tivesse esse controle aqui, por exemplo, né. Sim. Então eles estão os México está bem avançado em algumas coisas, né. Não sei em todas, enfim, aí tem a Colômbia, tem o Peru, então a gente tem que se comunicar, falar com a comunidade internacional, no âmbito da América Latina e no âmbito, né, mundial, porque aí tem a África, aí tem a Oceania com os povos lá, tem o Grande Norte, tal, Sibéria, não sei o quê, onde ainda tem os nativos, né? E o povo europeu, que não tem mais os nativos, tinha os celtas, eu não sei se ainda tem celta lá, né, os druidas, aquela coisa, Eu acho que não. né, mas enfim, mas eles têm uma memória, uma reminiscência um pouco disso, né, os ciganos, alguma coisa, e todos esses que vão lá falar, né, e eles também saem para estudar sobre essas questões e nos eventos, tá, eles conversam, eles estão também preocupados. Enfim, aí a gente entra nessa questão, né, mais internacional do problema. Você sabe que,
A gente entrevistou aqui o cineasta Renato Barbieri, que ele tem toda uma trajetória, fez uma série de documentários e filmes, né? Muito sobre a escravidão. E ele tem um documentário que vai ser lançado agora, que é o Tesouro Netterer, que foi um naturalista que veio para o Brasil junto com a princesa Leopoldina, só que ele ficou 18 anos aqui. E ele fez um caminho que poucos brasileiros fizeram hoje, né? E naquela época. Mas, enfim, aí ao longo da entrevista ele fala sobre isso, que aí no caso do objeto dele, né, o material é o real, e aí ele fala que o real é inesgotável. Uhum. E aí ele fala justamente sobre a cultura dos celtas e a ligação, essa questão da espiritualidade, como ela é forte, tanto para os nossos povos todos, né, os indígenas, como também os afro, né, que tem uma raiz muito ligada à questão da espiritualidade, né, e aí ele Isso. fala justamente isso, que na Europa eles também eram assim, mas aí todos os líderes, entre aspas, xamãs dele foram queimados, né, Pois nas é, fogueiras, as isso, bruxas e por aí vai. exatamente. É, você tem toda uma trajetória de pesquisa anterior, né, à sua ida à floresta e Uhum. à Amazônia, onde, né, como você falou, você primeiro foi para Macapá em 2019 e é em 2021 que você vai mesmo para a Amazônia, né? Mas toda a sua trajetória acadêmica na filosofia, começou no direito, mas aí você vai para a filosofia, você estudou muito a obra e também a vida de Canguilhem, e depois você, para o seu doutorado, né, você também passa por Foucault, e todos os alunos, vamos dizer assim, de Canguilhem, né? E, o Canguilhem fala muito dessa, aí a questão da medicina, né? Uhum. E eu queria ver com você se há alguma, se você consegue traçar alguma relação de todas as pesquisas que você fez antes de chegar em Macapá e depois ir para a Amazônia, Uhum. se há e se você enxerga alguma relação de tudo que você pesquisou como NAP, né, como homem branco, na Sim. nossa ciência Uhum. ocidental europeia, com a ciência Yanomami. Bom, aí a questão onde eu tô hoje, esse é o ponto que eu tô tentando articular nesse momento, né, da minha trajetória, é exatamente isso daí. O que eu diria, assim, sobre o canguilhem, sobre o meu estudo pregresso, além do tema, do conteúdo, do tema, né, que eu posso tentar articular, foi bom eu ter estudado um autor, porque aí eu li a obra toda desse autor e de outros também, e fiz uma pesquisa sobre esse autor, e aí consegui, eh, não sei se consegui bem, mas tentei, né, investigar o processo de construção de uma obra, de um pensamento, né, que serve para outros pensamentos também, eu acho, né, que observando como é que era esse autor, esse filósofo francês, né, na sua juventude, o que ele estudou, como é que eram as referências dele, o que que era interessante, o que não é. Depois a parte das cartas, aquela parte que fica em volta, o que ele leu, né, como ele se comunicava, tal, a pessoa e tal. E depois ver a grande obra dele, como é que ele constrói, depois a difusão que ela tem nos outros pensadores, né. Então assim eu consegui verificar, o movimento do pensamento de um autor, né, de uma obra, em relação com outras obras relevantes. Aí quando a gente tenta construir uma outra obra, então, se eu for tentar construir um texto, um livro, todas essas coisas que eu aprendi lendo uma grande referência, né, eu posso usar para, né, ver, ó, aqui ele fez assim, aqui essas são as minhas referências, o que que eu deveria fazer se eu quiser uma obra assim, no caso dele, no meu caso aqui, né. Porque ele é um caso de um autor que começou estudando uma coisa e depois foi para medicina. Ele estudava o problema do valor na filosofia, né, um tema clássico da filosofia, o que que é valor, né. Um tema bem teórico, né, assim, filosofia moral, e aí ele se abre para os estudos de medicina, vira médico, né. Aí começa a lidar com problemas concretos, que não são teóricos, o sofrimento, a morte, a dor, a cura, né. Depois, por Foucault, a loucura. Aí o Foucault foi estudar a questão da loucura, mas o Foucault não chegou a ser
psicólogo clínico da loucura. Ele fez uma pesquisa teórica sobre a história do conceito, das concepções sobre loucura. O Canguilhem pôs a mão na massa, né? Tá. Questão médica mesmo. Atuou, ainda que por um curto período. E depois atuou na guerra também, como militante de guerra, médico-tenente de um coletivo de resistência ao nazismo lá na França, né? Então viu amigos morrendo, viu sofrimento, viu coisas, né? Como alguém que atuou concretamente nisso. Bom, a minha atuação concreta agora está sendo essa, assim, minha abertura para o empírico, né? Eu que também venho da filosofia, estudos teóricos, né? Tem sido essa, né? Ir para a floresta, ouvir, tentar aprender outras vivências e tudo mais. Aí qual é o outro passo, né? Bom, o Canguilhem fala sobre medicina. A grande ambição dele era fazer uma reflexão crítica sobre uma espécie de submissão que o corpo humano tem na cultura ocidental, né? A uma compreensão do corpo como sendo só uma reação ao meio externo, como se o corpo fosse só reativo, né? Então não tem uma atividade no corpo, ele chama de normatividade, que é o processo de instaurar normas, né? Regras de vida. Para ele, todo organismo é uma normatividade, é um processo de instauração de uma nova norma no conjunto do universo, né? E a medicina nossa, ocidental, não é isso, ao contrário, né? Ela concebe o corpo como uma reação a estímulos externos. Tá com tal doença, então tem tal estímulo, tem que tirar esse estímulo, introduzir esse tratamento e aí o corpo vai responder de tal modo, né? É uma concepção submissa do corpo. E ele queria uma concepção do corpo autônoma, né? E não submissa ao meio. E aí ele faz isso dentro da cultura do Ocidente, né? Mostrando, enfim, como é que chegou a isso e tentando libertar a medicina ocidental disso, né? Aí o ponto que eu tô é assim, eu até já escrevi sobre isso, apresentei em Paris o ano passado. Concepções diversas de saúde. Não tem uma concepção única de saúde. Cada etnia tem a sua, né? Para o tucano é uma coisa, para o Yanomami é outra coisa, para o outro é outra coisa. O que é estar curado, né? Então são concepções de vida diferentes que, na minha visão, convergem com a crítica que o Canguilhem estava fazendo à medicina ocidental, né? Então esse é um ponto. Dá para chegar a uma convergência a partir desse ponto sobre o conceito de saúde, né? Mas aí tem que investigar cada etnia, aí tem um trabalho empírico a ser feito, né? Que aí tem uma disciplina, uma subdisciplina da antropologia, que é a antropologia da saúde. Ah, tem? Tem os especialistas que são os antropólogos que se preocupam com o tema da saúde. Tá. Lá na Amazônia, por exemplo, tem uma francesa que já morreu, que era Dominique Bouchillier, que trabalhou anos com isso, com os Dessana primeiro, depois com outros povos do Alto Rio Negro. E o doutorado dela é qual é a concepção de saúde do povo Dessana, né? E aí ela fala, para o povo Dessana, não tem como tirar dos tratamentos toda a cosmologia deles, né? Tem outra, Luísa Garnello, que atualmente é coordenadora do Programa de Saúde Coletiva da Fiocruz de Manaus. Doutorado dela é sobre os Baniwa, outra etnia, né? Concepção de saúde entre os Baniwa. As plantas medicinais, toda planta medicinal tem uma relação cosmológica, com um mito, com alguma coisa. Então, se eu tenho um desequilíbrio no corpo, não adianta só eu saber qual é fisiologicamente e aplicar o antídoto, a doença que vai reagir com o corpo. Eu tenho que entender qual é a razão mitológica, cosmológica daquele desequilíbrio e aí conciliar com a planta. E quem vai fazer isso é o xamã, que é o médico para a cultura Baniwa. Então, cada uma tem a sua. E aí você entender a complexidade da Amazônia inteira como sistema entre diversas concepções de saúde, aí é um problema maior, né? Que aí chega numa coisa que eu estou tentando chamar de amazonologia, que é a compreensão da Amazônia, né? Uma concepção científica da Amazônia como um processo de conhecimento, a própria Amazônia, toda essa enorme relação complexa, né? Entre a floresta, né? A biodiversidade, mas também a sociodiversidade, as etnias, as línguas, as cosmologias e tudo. Aí o Canguilhem pode ajudar a pensar a historicidade disso, né? Que é um outro tema que eu venho tentando também pesquisar, que é assim, durante os últimos 5 séculos, o pensamento ocidental sobre a Amazônia foi mudando. Tem uma continuidade, mas tem mudanças também, né? Aí tem um curso que eu vou dar esse semestre,
e que vai me ajudar, espero, a preparar um capítulo, aí se eu for pensar numa obra, num livro, né, sobre essa questão, que são essas etapas históricas de construção do pensamento sobre a Amazônia no começo da colonização, séculos 16 e 17, lendo os autores dessa época, né? E aí, o que eles falavam sobre a Amazônia? Muito diferente do que se fala hoje, os europeus, né? Então, historicizar essa produção desse conhecimento. Depois, no 18 para o 19, aí vai ter um aprofundamento, né, do colonialismo. Porque até então era uma espécie de curiosidade. Tinha exploração e tudo, mas não era sistemática. A exploração sistemática das colônias é no 18 para o 19 que acontece. Então aí o indígena, o nativo, a natureza, a floresta, tudo passa a ser objeto de pura expoliação, né? De extermínio dos povos nativos, porque existe uma concepção de que eles são o outro da civilização europeia, né? Do pensamento, do lógico, racional, como se eles fossem totalmente desumanizados, né? Mas no começo não era assim, no começo era uma curiosidade, depois veio a expansão colonial. E aí depois tem um último giro, no século XIX para o XX, que daí surge a antropologia como ciência, né? Quando a antropologia surge como ciência, aí o nativo passa a ser objeto de um novo interesse e saber, né? Que não é mais o outro absoluto do branco. Ele é uma espécie de infância do branco. Então agora é interessante estudá-lo para saber o que o branco teria sido antes de se civilizar, né? E aí surge essa ciência colonial no começo e que no processo da sua história, hoje, está vivendo uma inversão, que esse é o momento atual que nós estamos, porque os próprios indígenas estão reivindicando o título de doutor na antropologia, né? E aí, quando tem essa inversão, aí é uma coisa que eu ousaria chamar de virada autoetnográfica da antropologia, né? Que é onde está o Davi Copenau, onde estão esses 3 que acabaram de se formar mestres, os outros dessa turma, e é um exercício que está acontecendo em outros lugares também, né? Ah, é? É um movimento... Tem um movimento internacional de indígenas, os Maori da Nova Zelândia, né, os povos do Canadá que estão acessando a universidade, no México, em outros países da América Latina. Está havendo um movimento, né, de Mas é curioso, ressignificação. porque esse conceito de que eles são animais ainda é muito presente, né? Ainda está muito Sim. colado na cabeça Sim, do povo ocidental. Porque o Davi Copenau, ele fala para você uma outra frase: nós somos seres humanos, não somos animal. Uhum. Fomos criados para usar a terra. Né? Aí, claro, aquele conceito de terra deles que é completamente diferente, né? Com todo tudo que a gente comentou aqui antes, mas essa visão de que o povo indígena é um animal ainda é muito presente, né? Sim. E muito interessante. Então quer dizer que teremos... Esse é né, o canguilhem da Amazônia, é isso. Não é bem o canguilhem ele, né? Claro. É uma tradição, é pensar historicamente os conceitos. Mas e tudo. toda essa trajetória que o Caio, o pesquisador, né, percorreu aí Isso. ao longo dos 20 anos, né, já. Que eu estudo canguilhem, deixa eu lembrar aqui quando eu comecei, uns 10 anos, 2015 mais ou menos, né? Mas aí os outros, a filosofia ocidental, Foucault, comecei a ler antes, né? Outra coisa que eu achei muito interessante, o Copenau nos chama, né? O povo de mercadoria, Uhum. que precisa escutar os Yanomami, né? Ele é de uma sabedoria impressionante, né? Impressionante. Monstruoso. Claro, ele não tem... Porque a língua portuguesa é uma língua muito difícil também. Assim como para nós, acho que se a gente for tentar entender a língua Yanomami, é dificílima também, né? Até porque é muito rica, né? Mas nas construções de frase que ele faz, que elas são mais simples, né? Ele encurta, né, a elaboração das frases, mas o peso da sabedoria em cada frase curta dele Sim. é impressionante. E ele fala que o povo da cidade precisa escutar o Yanomami, né? Ou seja, eles estão vendo, né? Eles estão vendo a autodestruição que está acontecendo, todo mundo adoecendo, né? Para tornar a coisa mais concreta, a gente viu ontem essas imagens do derretimento na Itália, você viu? Não.
os picos de gelo, né, das montanhas italianas derretendo e virando uma enxurrada na cidade. Aí a gente vê o alagamento em Porto Alegre acontecendo de novo, né? Aí que estavam explicando também. Não é que nunca teve um alagamento em Porto Alegre, já teve, mas não 3 em 18 meses, nessa Sim. magnitude, né? E aí eu ia te perguntar também, Caio, você que está nessa região desde 2019, fisicamente, o que que você sente de mudanças dessa destruição da floresta, né? Aquele dia do fogo, que aconteceu faz muito pouco tempo, Uhum. enfim, os rios secando. O que você tá vendo? Como isso está afetando a saúde física, né? Do povo da cidade Uhum. de Manaus ali, né? Bom, em Manaus, a gente, com exceção da época da fumaça, né? Os outros extremos, a gente acaba sofrendo menos do que no interior do estado. A seca, por exemplo, no interior foi muito pior, porque Manaus tem o Rio Negro, mas o Rio Negro ali já está, ele já é bem caudaloso lá, porque já vem subindo lá, descendo desde a Colômbia, né? Outros afluentes também. Agora, se você for subindo o curso do Rio Negro ou dos Solimões para os rios mais do interior, o pessoal sofreu muito mais, né? Com a crise da seca, né? Acabou a pesca, acabou as plantações, perderam um ano inteiro de preparação, né? Mesmo assim, em Manaus a gente também sofre, porque tem os efeitos dessa crise toda do interior do estado que chegam em Manaus, né? Mas é um problema muito maior, porque se você, assim, o Amazonas inteiro é um estado que a população é demograficamente muito mal distribuída. Metade da população está na capital. Então, a capital tem 2 milhões, o resto do estado tem 2 milhões também, né? E distribuídos em municípios muito distantes, né? Então, isso vai aumentando a concentração urbana, porque as pessoas não querem ficar nos interiores ou voltar para os seus interiores, na medida em que não tem mais pesca, não tem mais outro modo de sobrevivência, as hortas, tudo, você não consegue mais sobreviver assim. Então isso vai gerando um êxodo para a cidade, né? Aí as pessoas de Manaus também querem ir para outras cidades onde a vida é melhor, né? Para o sudeste, para o sul. Então a gente vai tendo uma diáspora das pessoas que também vai. Isso é efeito também dessa crise, Da né? emergência toda. As queimadas foram terríveis. A Manaus é uma cidade com vários problemas de escoamento na época das cheias, então alaga, vira e mexe durante a época da chuva, você encontra notícias sobre esse problema das enchentes, né? Problemas urbanos também. Enfim, é uma cidade que tem seus problemas também. Aí quando tem a seca no interior afeta também. Quando chove tem a enchente, quando tem a seca. A gente está vivenciando isso. Nos últimos anos foi pior do que quando eu cheguei em 2019 em Macapá, né? Que é um estado que está nas manchetes por conta da exploração do petróleo, se vai sair, se não vai, né? É. E aí tem o pessoal, tem até gente que eu vejo defendendo, porque diz que tá, tudo bem, o Amapá não vai explorar, mas a Guiana Francesa explora. E a Guiana Francesa faz fronteira com o Amapá e o dinheiro vai todo para a França. E a forma como a Guiana Francesa explora talvez seja pior do que a que a gente pode. Então, assim, é uma questão muito complexa, né? É difícil de encontrar uma solução sem uma construção coletiva disso também, né? Acho que outra coisa para aprender com os Yanomami, a gente não constrói coletivamente mais o nosso conhecimento. Cada um por Inclusive, si. você queria, para finalizar, falar, a gente acabou não falando nada da COP30, né? Uhum, E você estava comentando que é uma COP que é construída para falar da Amazônia, principalmente, não só, mas principalmente, né? uhum. Mas ela é construída sem um diálogo com os povos É. da Amazônia. Talvez o que possa ter de interessante é porque estão surgindo COPs alternativas. Os indígenas estão fazendo a COP deles, a UFAM está pensando coisas em atenção aos debates que vão ser é,
que vão ocorrer na COP, né? Mas fora da COP, porque dentro da COP são os organismos internacionais, que os que mais exploram, que vão fazer um encontro num lugar que por acaso é na Amazônia, mas sem a participação das pessoas que vivem lá e que estudam aquilo lá, né, que tem pesquisa sobre isso a partir da Amazônia, né? Então é uma crítica também, que sem contar tudo que está acontecendo em Belém, né, estão reconstruindo toda a cidade, né? Vai ficar um ano em caos para fazer a COP, e Não, tudo e encarecendo, isso que eu gentrificando, ia enfim. falar, mais de um ano, eu tô num grupo que é de todas as COPs, dos jornalistas, né, e do pessoal das áreas de comunicação e tal. E eu vejo lá que há mais de um ano eles estão falando, vocês viram o preço da diária, né, Absurdo. do hotelzinho uma estrela, a diária carésima, alugar uma casa nem pensar, né, o Airbnb da cidade já explodiu Sim, também, enfim. Tem a menor condição de receber um evento desse tamanho, é, né? exato. É isso. Só COP é difícil encontrar um jeito de não criticar a COP. É. Caio, tem algum aspecto aí dessas últimas viagens suas que a gente não tenha falado, que você queira destacar? Bom, das viagens, a primeira foi a Claxo, que é um evento internacional que reúne os países da América Latina e do Caribe. Ela é anual, é um evento importante, reúne mais de 5.000 pessoas sempre, então é muito bom de estar presente. Mas assim, a gente fala numa sala pequena, apesar de ter muita gente, cada um em suas salas, as mais importantes acontecem com os líderes políticos também, acaba sendo um pouco reproduz o que acontece nos grandes eventos, na COP também, né? É, Mesmo assim é bom participar e tentar trazer contatos, né? Eu tentei fazer uns contatos lá para a gente criar um projeto integrando outros países da Amazônia, né? Pensando na interessante. relação da Amazônia transnacional, né? Então, Amazônia brasileira, Amazônia colombiana, peruana, Equador, Bolívia. Então, nesse sentido, foi bom, né? Eu falei sobre a formação desses alunos aí e experiência intercultural. Aí depois eu fui para Salamanca, que é uma universidade que tem um centro de estudos brasileiros, né? Muito importante na Europa, né? É, que reúne os brasilianistas da Europa. Muitos têm relação com o Brasil, ou são brasileiros morando lá, ou então são europeus que fizeram tese sobre o Brasil. É legal também porque é, você vê outra perspectiva sobre o Brasil, né? É bom também ouvir os que pesquisam o Brasil fora do Brasil, desde que tenha relação, né? Se Claro. não fosse só eles falando lá, não, mas tem. E é um evento que foi legal também, falei sobre esse mesmo tema e também consegui uns contatos lá. E o terceiro não foi exatamente sobre a questão indígena, mas é um grupo que tem internacional, né, que eu sou atualmente coordenador de um grupo de trabalho da ANPOF, que é a Associação da Pós-Graduação em Filosofia do Brasil, e aí ela se reúne em grupos. O grupo que eu coordeno é o de psicanálise e filosofia. Aí tem 70 professores do Brasil no grupo, e tem o internacional de psicanálise e filosofia, né? Esse internacional, a cada 2 anos eles fazem o encontro deles. E esse ano foi nessa universidade de Essex, perto de Londres. E vários brasileiros para lá também. E em dezembro a gente vai fazer um nosso aqui em Manaus, Ah, né? é? O encontro do GT de Filosofia e Psicanálise, do dia 1 ao dia 5 de dezembro. Então eu fui lá também para articular, né, contatos de pesquisadores que queiram vir para Manaus em dezembro. E fui apresentar também, mas aí uma coisa um pouco mais teórica, né? E foi também, foi minha primeira participação no grandão internacional do grupo, né? Aí também fui me apresentar, né, falar com o pessoal, conheci a fundadora, que é uma filósofa da psicanálise francesa bem importante, a Monique Davi-Menard, que tem relação com o Brasil, né? Já veio várias vezes para cá. Estou tentando trazer ela para fazer uma abertura aqui do nosso também. Então foi isso, foram esses três, né? Acabei de voltar, cheguei ontem. Foi uma viagem de 3 semanas. Foi bom. Queria até agradecer que a gente pegou esse sua
passagem rapidíssima aqui por São Paulo, né, para conseguir fazer essa entrevista. Sim, amanhã já estou voltando para Manaus. E, e vamos marcar quando já tiver um desses livros publicados e quando a sua epistemologia histórica da amazonologia tiver caminhado um pouco Uhum. mais, para a gente ter uma próxima conversa aqui. Tá ótimo, Muito combinado. obrigada, viu, Caio? Eu que agradeço, estou à disposição aí. Para o pessoal que assistiu, depois dá uma olhada lá, quem se interessar, né, nas defesas dos alunos, o canal do programa, né, PPGSCA, daí tem lá todas E as eu vou atividades colocar do programa. também aqui na descrição desse vídeo para quem quiser poder acessar. Legal. Obrigada. Aprendemos um pouquinho sobre os Yanomami aqui hoje. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, comentar e siga o nosso canal. Até a próxima.